Olha só, eu vou te aplicar 3 livros definitivos para você entender o terremoto político que varreu o mundo desde 2014, a partir da grande revolução no marketing digital eleitoral com manipulação dos dados das redes sociais. Ou, se você quiser entender de outra forma, o terremoto que houve no marketing eleitoral digital que virou o mundo de ponta cabeça a partir deste mesmo ano de 2014. A grosso modo, é a história de 2 gênios, que eles dizem, do mal, que é o americano Steve Bannon, que foi um cara que ele sacou como usar em política os jogos eletrônicos, a capacidade dos jogos eletrônicos de formar comunidades fiéis, combativas, ferozes, focadas. E o Alexander Nix, que era um inglês que já ganhava tudo quanto é eleição no mundo, e ele descobriu uma modelagem psicológica para levantar essas comunidades, criar essas comunidades e esses grupos dentro das redes sociais, explorando os seus desejos, as suas frustrações, os seus ódios. Que foi uma bruxaria que deu muito certo, que impulsionou a onda conservadora que deu no Brexit, que tirou a Inglaterra da União Europeia, deu na eleição do Trump e deu na série de candidatos de extrema-direita eleitas pelo mundo todo. Até o famigerado e conhecido escândalo da Cambridge Analytica, que arrastou o Facebook para os tribunais, arrastou esses 2 caras também, acabou com a carreira dos 2 e pôs o Congresso no pé dessas plataformas de mídias digitais, Facebook, Twitter, Google, etc, 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 de forma que as eleições nunca mais fossem as mesmas como foram. Mas muito dessa bruxaria ficou evidentemente, e é isso que você vai aprender nesses 3 livros que devem ser lidos pela seguinte ordem. Primeiro você vai ler Os Engenheiros do Caos, do jornalista italiano Giuliano da Empoli. Esse cara ele mostra como que esses 2 engenheiros geniais, ou venais, como dizem, conseguiram identificar, fabricar e mobilizar comunidades por desejos, por ódios, por frustrações, fazendo uso competente das mídias sociais, criando essas comunidades, fazendo essa mensagem ser compartilhada e recebida em profusão por esses grupos microsegmentados. É uma bruxaria para criar novos fatos, criar novas polêmicas, criar mesmo uma realidade paralela, criar até mesmo candidatos virtuais desplugados da realidade, do contexto de suas comunidades. É quase uma realidade paralela mesmo, onde que não importa mais defender os grandes valores universais, os grandes consensos da sociedade que os candidatos do marketing anterior buscavam incorporar, né? Mas muito pelo contrário, mobilizar desejos, mobilizar ódios, criar desejos e criar ódios passageiros, julgando em conflito essas comunidades e esses grupos. Esse Giuliano dá um exemplo, por exemplo, da campanha cerrada contra os imigrantes, que foi determinante para a eleição de muitos ditadores na Europa e do Donald Trump nos Estados Unidos. E ele dá outro exemplo ótimo de uma comunidade do sul da Itália chamada Tirol do Sul, que por séculos ela se dividia entre dois nacionalismos atávicos, defendendo a autonomia lá perante a Áustria. Pois a partir de 2018, com essa engenharia, com essa bruxaria, eles conseguiram fazer com que esse povo estava se juntando contra casamento gay, contra imigrantes, contra motoristas de táxi italianos que estavam tirando o emprego deles. Essa é uma revolução poderosa. E a coisa foi tão poderosa e fulminante na campanha do Brexit, por exemplo, em 2014, que o chefe da campanha lá, o chamado Dominic Cummings,
Ele chegou a dizer que se a secretária responsável pelo software usado na campanha do Brexit tivesse sido atropelada por um ônibus e perdido o laptop dele, possivelmente a Inglaterra não teria saído da União Europeia. Bom, depois você lê Manipulados, que é de longe o mais didático e o mais esclarecedor dessa patranha toda. Ele foi escrito por uma menina chamada Brittany Kaiser, que andou com o Alexander Nix por alguns países. Ela participou da fundação da Cambridge Analytica junto com o Steve Bannon. Ela foi diretora de vendas do Nix, encarregada de mostrar como que esse sistema de modelagem funcionava para clientes no mundo inteiro, inclusive em campanhas americanas, inclusive para Donald Trump. Ela acabou enrolada até o pescoço e ia cair nas garras da justiça quando ela fugiu para a Indonésia e voltou com um acordo de delação premiada que ajudou a desvendar toda essa maracutaia, todo o escândalo, esteve nos tribunais e virou roteirista de um documentário famoso que você deve conhecer, chamado Privacidade Hackeada, que está na Netflix e que deve ser visto. Ela também virou depois consultora de segurança cibernética. Pois essa menina mostra com detalhes essa tacada revolucionária que foi a adaptação de um modelo de modelagem psicológica trazido da Universidade de Cambridge Analytica, que buscava aquelas comunidades e os grupos de interesse dentro do Facebook, segmentando as pessoas por diferentes públicos, mas não pela segmentação tradicional das empresas de pesquisa, que é sexo, faixa etária, distribuição geográfica, classes A, B, C, D, não. O modelo separava as pessoas por afinidades, por valores, por desejos, frustrações, por ódios. Era possível jogar um aplicativo dentro do Facebook e coletar essas diferenças. Se a pessoa era quieta, agitada, agressiva, compenetrada, ou reativa, se ela era mais aberta, se ela era mais fechada, se era empática ou era não empática, a determinados temas como armas, aborto e etc. Né? Eles utilizavam aplicativos dentro do Facebook para colher esses públicos e foram cruzando milhares de dados e montaram uma base poderosa de milhares de públicos diferenciados, capazes de ser mobilizados por esses desejos mais profundos na sociedade. Tinha a genialidade de concepção dessa microsegmentação, mas tinha muito também de estratégia de testar o maior número possível de anúncios para ver o que funcionava melhor. Eles testavam o mesmo anúncio de várias formas, vários títulos, vários vídeos, até achar o que acertava. Para você ter uma ideia, a campanha do Trump testou e publicou 6,7 milhões de anúncios diferentes, com a ajuda inclusive de funcionários do Facebook. A Hillary Clinton, adversária, que não acreditou no método, que aliás foi oferecido para ela, não publicou nem 60 mil, nem 1% do que o Trump publicou. Ok? E o terceiro é A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, que é perfeito para você entender a coisa no Brasil e um pouco mais do que isso para você entender, já que estamos falando do Brasil, do nível de corrupção envolvida. Que foi por onde que ela, que é repórter da Folha de São Paulo, desvendou a charada, seguindo o caminho do dinheiro que patrocinava os disparos ilegais em massa da campanha do Jair Bolsonaro. Essa maquinaria chegou aqui pelas mãos do filho do Jair, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos. Ele tinha conhecido as ideias do Bannon e teve também o seu momento de genialidade de usar o WhatsApp, que já era uma febre no Brasil em todas as camadas. Não podendo ou não tendo tempo para essa sofisticação do uso de dados microsegmentados no Facebook, ele criou milhares e milhares de grupos no WhatsApp
para atingir indiscriminadamente toda a massa, a totalidade da população que usava Facebook, que usava o WhatsApp, de todas as faixas, de todas as rendas, de todas as crenças. A coisa nos Estados Unidos era feita de forma legal, dentro do que a lei permitia. Aqui, não. A coisa a turma comandada pelo Carlos, eles compravam listas de CPF, eles usavam CPFs falsos, eles compravam quilos e mais quilos, caixas de chips de telefonia para criar os milhares de grupos que eles criaram para bombardear as mensagens. E como a gente sabe, também esse massacre funcionou tão bem quanto lá, que massacrou adversários, massacrou a esquerda, elegeu o Jair Bolsonaro e chegou aonde chegamos. Lá deu no escândalo da Cambridge Analytica e aqui também houve uma forte reação da justiça, ainda que no modo do Brasil de fazer justiça, que é o inquérito das fake news tocados pelo Alexandre Moraes do STF, que a gente sabe também que é um processo cheio de ilegalidades. A Patrícia Campos Melo, coitada, ela desceu aos infernos com sua denúncia. Ela foi atacada pelos próprios filhos do presidente, ela foi atacada pelo próprio presidente de forma homofóbica, bem sacana. Ela foi ofendida de todas as formas pela turba da extrema-direita nas redes sociais. Ela correu mais risco, como ela diz no livro, ela correu mais risco nas ruas de São Paulo do que nos países em guerra que ela tinha coberto para a Folha de São Paulo. Ela experimentou na carne, na família, mais do que qualquer outro jornalista em qualquer outra campanha no Brasil, do que é capaz essa máquina poderosa de destruir reputações, destruir empresas, conglomerados e até países, que é algo que você vai ver nesses 3 livros, ok? Um pequeno detalhe que a gente não pode deixar de lembrar, que não se tratava apenas do método, mas de um conjunto muito consistente de ideias conservadoras, reacionárias em alguns casos, que simplificava e demonizava as causas, como o caso dos imigrantes, por exemplo, para explicar problema de falta de emprego, mas que não encontrariam eco se não houvesse realmente uma predisposição na sociedade contra o que seria o agravamento da relativização dos valores morais pela esquerda no mundo todo. Steve Bannon foi também um gênio de sacar esse mal-estar da civilização com a esquerda. E é preciso dizer também que o método foi demonizado, em parte muito por envenenar o ambiente político no mundo inteiro, mas eu costumo dizer que se trata, antes de tudo, ou mais nada, de mais uma nova estratégia de marketing, com as maldades típicas do marketing eleitoral, turbinadas por uma nova tecnologia, que é o que acontece com todas as estratégias de marketing, que descobrem o seu jeito de potencializar as suas maldades e as suas espertezas com as novas potencialidades tecnológicas que surgem, cada uma a seu tempo. Não custa lembrar que 4 anos antes de Bolsonaro, o marqueteiro João Santana tinha feito a mais virulenta das campanhas políticas da história brasileira em favor da Dilma Rousseff, com seu tempo, com a sua tecnologia, não tão poderosa como essa, mas já sinaliza o quanto que a violência não é algo novo. Bom, aqui na descrição você tem o link para as minhas 3 resenhas para cada um dos 3 livros, se você quiser aprofundar, e também links para sites de compra, caso você queira adquirir os livros. Muito obrigado pela audiência. Por favor, se curte como eu o fascínio, o poder e a maluquice das estratégias de comunicação, por favor, se inscreva no meu canal, ok? Muito obrigado pela audiência e até um próximo vídeo.